Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Gratidão pelos comentários de vocês. Amo ler esses comentários, eu leio cada um deles. E também eu fixo no topo dos comentários aqueles comentários muito ricos em detalhes. Por exemplo, o de ontem eu colei no topo dos comentários o comentário do Fábio, né? Muito rico ali no estudo que ele fez e compartilhou com a gente. Então eu fixei lá no topo dos comentários. A Yara Cristina também, né? Minha filha do coração, sempre pega aulas do Lucas e compartilha link para que nós possamos enriquecer a aula aí, tá bom? Então, esses comentários eu sempre fixo aí no topo dos comentários. Gratidão a todos os comentários de vocês pela participação, tá bom? Hoje nós vamos estudar aqui Atos, capítulo 28. Vamos começar aqui no versículo 1, que diz assim: Havendo escapado, então, souberam que a ilha chamava-se Malta. Bom, aqui falando que eles haviam escapado do quê? Daquela grande tempestade, da morte, né? Eles ficaram 2 semanas ali sem ver sol, lua, estrela, chovendo, em perigo, né, do barco naufragar. Eles jogavam a carga do navio. Então é disso que eles escaparam, da morte, né? Então o barco, né, eles conseguiram lançar o barco ali numa ilha, encalhou numa ilha, mas o barco afundou depois, né? Então eles se jogaram no mar e se salvaram. Todas as 276 almas se salvaram. E aqui depois, então, no versículo 1, está compartilhando que eles souberam que a ilha chamava-se Malta, né? Essa palavra chamada Malta, né? Ela é meio incerta o que seria o significado dela, mas acredita que signifique mel, né? E aí, então, uma ilha de mel, né? E cada um de nós, após passarmos pelas provações e dificuldades, a gente realmente quer o quê? Uma terra que mana leite e mel, né? Uma terra promissão. Se nós nos mantivermos fiéis ao Senhor, Ele vai nos levar para uma terra muito melhor do que essa, né? Esse é o sentido aqui. Versículo 2. E os bárbaros usaram conosco não pouca humanidade, porque acenderam um grande fogo e nos recolheram todos por causa da chuva que sobrevinha e por causa do frio. Aqui, né, os bárbaros, né, recolheram eles com toda a humanidade, com carinho, amor, fizeram uma grande fogueira ali na qual eles podiam se aquecer, né? Lembrando que eles estavam com medo do inverno, por isso que eles embarcaram e foram embora ali, não queriam atracar lá em Creta e foram embora ali. E agora estava no maior frio, com chuva, e aqui os bárbaros. Uma coisa interessante aqui, quem são os bárbaros, né? Os bárbaros eram aqueles que não eram romanos, né? Então, os judeus, por exemplo, eles chamavam todos os outros povos de gentios, né? E eles eram a nação do Senhor. Então, a casa de Israel, os outros eram gentios. Já na questão dos romanos, as outras pessoas eram chamadas de bárbaros, tá bom? Então, aqui não significa que era bárbaro, a gente não tem que pensar aqui que eram os vikings ou coisa assim, não. Mas aqui fala, né, que esses bárbaros trataram eles com a maior humanidade, né, com muita cortesia, fizeram uma fogueira para todos se aquecerem ali. Versículo 3. E havendo Paulo juntado um feixe de graveto e pondo-o no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Essa palavra, né, lhe acometeu a mão, acometeu, é uma palavra mais utilizada entre os médicos, né? Acometeu-lhe um infarto ou coisa assim. Então, como é Lucas que está escrevendo, ele usa esses termos médicos aqui. É bem interessante. Agora, interessante aqui, né? Se você tivesse saído de um navio, um naufrágio, né? Passado por tanta coisa como Paulo e os demais tripulantes passaram ali, e alguém fizesse uma fogueira ali para você, o que você se sentiria? Se sentiria bem, né? Eu acho que você gostaria, não, vou ficar sentado aqui sentindo esse calor gostoso aqui, mas não Paulo. Paulo, ele servia. Olha só, Paulo foi pegar gravetos. Acredito eu, gravetos, né, são madeiras menores. Acredito eu que Paulo estava participando em fazer essa fogueira desde o começo, né? E agora que a fogueira estava acesa, para não apagar, ele foi jogar ali alguns gravetos menores para o fogo se alastrar ali naquele montoado de lenha que eles tinham colocado ali para fazer essa grande fogueira aqui, né? Então veja que Paulo, né, ele não para de servir, que homem, né? Que homem magnífico aqui, né? O meu presidente de missão sempre nas conferências ele falava para sisters, né? Sisters, olha quem está servindo, né? Aquelas pessoas que estão servindo, elas vão ser bons maridos, vão ajudar, né, em casa, fazer ali acontecer as coisas, né? Então, ele sempre falava disso e eu lembrei dele nessa lição aqui.
Aqui então nós vemos que Paulo, né, ele estava fazendo o bem, fazendo ali a fogueira, em vez de se sentar e ficar se aquecendo, ele também queria ajudar. Então ele estava pegando graveto e colocando ali, e o feixe de graveto que ele pegou tinha uma víbora, né? E quando ele estava colocando ali perto do fogo, a víbora, né, essa cobra, para fugir do fogo, foi e atacou a mão dele, acometeu a mão dele ali, né? Então a gente vê aqui. Agora, por que será, né, que o, que o, que o Senhor não revelou para Paulo que tinha uma cobra ali, né? Ele revelou que ia dar numa ilha, havia revelado que o navio ia se perder, tantas coisas. Por que que ele não revelou que tinha uma cobra ali, né? Que iria picar, né, Paulo? Existem coisas que nós não devemos fugir, né? E que o Senhor coloca nas nossas vidas. E esse foi o caso dessa víbora aqui, que no caso tem uma grande importância para as outras pessoas ganharem um testemunho sobre um servo autorizado do Senhor, que era Paulo. Vamos continuar aqui, ó. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada nas mãos, ou seja, ela não somente picou, né? Ela picou, mas ficou com o dente grudado ali, né? De maneira que Paulo ele teve que sacudir a mão ali no fogo para víbora cair no fogo ali, né? Então os bárbaros vendo que a víbora estava pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, e a quem escapou do mar, a justiça não o deixará viver. Então, aquelas pessoas da Ilha Malta, eles acharam que aquilo que estava acontecendo com Paulo, da víbora ter mordido ali, picado, né, era uma obra de justiça. Eles acreditavam em uma deusa que era a deusa da justiça, né? Então seria, se uma pessoa escapa da morte de um jeito, a morte vai vir de outro, né, que é o caso do que eles estão falando assim. Ele escapou do mar, mas não escapando a justiça, escapando ele, a justiça veio sobre ele, e essa serpente foi e picou ele ali, né? Um termo que nós usamos seria saiu do fogo e caiu na frigideira, né? Então não tem de onde escapar ali. Mas não era nada disso, né, que iria acontecer aqui. Continuando, o texto diz assim: porém, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, e eles esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Porém, tendo esperado já muito tempo, e vendo que nenhum mal lhe sobrevinha, mudaram o parecer, diziam que ele era um Deus, né? Eles mudaram a aparência do rosto deles e também a ideia que eles estavam tendo, porque eles falaram, ué, eles conheciam a víbora, né? Aquele tipo de cobra, que era uma cobra venenosa, picou, acabou, não tinha antídoto como tem hoje, né? Ainda hoje em dia com antídoto, até chegar no hospital, né? O veneno se espalhando no corpo da pessoa vai agredir órgãos, tudo, a pessoa vem a óbito, né? Ou senão vai ficar com grandes sequelas ali. E nesse momento aqui, Paulo não sentiu nada, né? Quer dizer, Paulo sentiu, né? Não é porque ele não iria morrer com o veneno da cobra que ele não sentiu a dor da picada, né? Deus nos livra do mal pior, mas a dor ali, claro que ele sentiu, né? Então, ao ver que ele não morria, né, e não acontecia nada com a aula, eles mudaram o parecer deles. Falaram, é um Deus, não é possível, né? Esse homem aqui é um homem diferenciado aqui. E aí a gente continua aqui a história, versículo 7. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia uma herdade que pertencia a um chefe da ilha, por nome de Plúbio, o qual o recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu que o pai de Públio estava na cama, enfermo, em febre, com disenteria, a qual Paulo foi ver, e havendo-lhe impondo as mãos sobre ele, o curou. Aqui fala sobre essa febre, na tradução aqui, fala que era uma febre intermitente, que não terminava, né? E também a pessoa ali, o pai de Plúbio, estava com diarreia e febre, né? Então uma doença ali que ele estava. E Paulo chegou lá, impôs as mãos sobre ele, né? E curou, né? O pai de Públio aqui, né? Então a gente viu aqui o poder do sacerdócio agindo aqui por meio dessa bênção aqui, por imposição de mão. Qual que foi o efeito disso, né? Versículo 9. Feito isto, vieram também ter com eles os demais da ilha que tinham enfermidades e saravam. Então, quando eles viram que Paulo, ele curou, né, o pai ali de Plúbio, aí todos começaram a trazer pessoas que estavam de alguma forma enfermas, doentes, e Paulo colocava as mãos sobre elas e elas curavam também, né? Então, muito interessante isso. Versículo 10.
os quais os hospedaram também por muitas honras, né? O quando estavam para partir, proveram das coisas que era necessário. Ou seja, eles ficaram muito gratos pelas curas que Paulo havia feito ali, e agora eles estavam honrando eles e davam muitas provisões necessárias para eles continuarem a viagem, né? Na verdade, o navio deles afundou, outro navio vai chegar, que vai estar na escritura aqui, e eles vão embarcar nesse outro navio que vai continuar o caminho até Roma lá, tá bom? A gente chega nessa parte aqui. Mas a gente vê que eles perderam no navio ali carga, o mantimento, todas as coisas foram jogando, o próprio navio eles perderam. E veja que agora eles estão ganhando de volta, né? Ganhando de volta essas coisas para eles seguirem viagem, né? Essas pessoas dessa ilha aqui foram muito generosas, claro, com um sentimento de gratidão. Por causa de um homem, eu queria enfatizar isso, por causa de um homem, todos os 76 homens foram salvos. Por causa que Paulo estava naquele barco, Deus salvou aquele barco. E aqui agora, por causa desse um homem que fez a benignidade, que curou as outras pessoas ali, né, na ilha, eles foram gratos e deram coisas para eles prosseguirem em viagem. Então eles recuperaram trigo, coisas que eles tinham jogado fora, agora eles tinham novamente ali, né? Bom, eles ficaram nessa ilha aqui 3 meses, né? Que era o prazo de passar ali aquela época de navegar perigosa. Então, após 3 meses, passou o próximo navio ali, a qual eles vão entrar dentro e vai continuar a viagem, né? Versículo 11. E 3 meses depois partiram no navio de Alexandria, que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pulfus, né? Eu acho que se lê assim, Castor e Polus, né? Aqui, na verdade, né, esse Castor e Polus é uma insígnia, um brasão, né, desenhado ali na frente do navio de Alexandria, que significava dois nomes deus gregos, tá bom? A qual protegia no mar, né? Então era isso. Agora, uma coisa interessante, que o navio que naufragou com Paulo também era de Alexandria, né? Se nós voltarmos lá para o capítulo anterior, a gente vê que é no navio de Alexandria que ele pega para vir para cá também. E esse navio afunda. E o outro navio agora ele chega ali em segurança e ainda dá carona para eles aqui, né? E eu pergunto para vocês, qual desses dois navios você gostaria de estar presente? O que naufragou, que estava com Paulo, ou no navio que veio tranquilamente? Observe que todas as dificuldades que houve nesse primeiro navio, houve uma mudança nas pessoas, elas creram, né? Aqui, por exemplo, a gente viu que os bárbaros achavam que Paulo iria morrer com a picada da víbora, né? Porque ele tinha cometido alguma coisa errada e a justiça veio atrás dele, então por meio daquela víbora estava sendo aplicada a justiça. Mas nenhum dos barcos pensaram isso, né? Daqueles que estavam no barco pensaram isso, que agora eles conheciam Paulo, né? E por causa de Paulo, todos eles ganharam aqueles presentes, né, necessários para prosseguir viagem. Então repare, qual desses barcos você gostaria de estar? Num barco tranquilo, né? Aqui inclusive que tinha insígnias, né, de outros deuses, ou você gostaria de estar no barco em que Paulo estava e presenciado todos esses milagres, né, visto tudo isso? Será que isso não causaria um efeito em você, uma mudança no seu coração? Você não creria, né? Então, eu preferiria, mesmo com toda essa dificuldade, ter estado ali com Paulo, né? Porque eu sei que nenhum fio de minha cabeça teria se perdido, porque o Senhor deu todos na mão de Paulo ali. Então, é uma pergunta, né? Você gostaria de estar em qual navio? Aquele que é calmo ou aquele que tem turbulências, vento contrário? Bom, gostaria de compartilhar uma crença pessoal minha, né? Minha opinião. Nós, antes de virmos a essa terra, nós temos um combinado com Deus. Então, muitas das dificuldades que nós temos é por conta desse combinado que nós temos, né? Eu tenho uma amiga, né, que ela sempre fala assim, o combinado não sai caro, né? Então, se nós combinamos passar por certas coisas para o nosso próprio progresso, para voltarmos à presença de Deus, isso é muito válido. Agora, uma pessoa que não quis combinar isso, né, tem uma vida tranquila, uma vida de maresia, porque ela vai alcançar um reino de glória, mas que não é um reino de glória na qual o Pai Celestial e Jesus Cristo habitam. Então, a crença pessoal minha aí, estou compartilhando com vocês. Continuando aqui, versículo... Aqui, vamos para o versículo 12.
Versículo 12, 13, o que que nós vemos aqui, né? Eles pegam o navio, começam a navegar nesse novo navio aqui. No versículo 15 diz assim: E de lá ouviram o irmão notícias novas e saíram ao encontro da praça de Aprio e 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou bom ânimo. Bom, Paulo havia sofrido muito nessas viagens também. E aí, quando ele chega nesse local aqui, né, que é Siracusa, né? Aí ficaram ali atracados 3 dias. Muitos foram receber Paulo ali, como se fosse uma comitiva, ficaram felizes. E isso deu muito ânimo a Paulo. Imagina todas as coisas que ele passou e agora sendo bem recebido pelos membros da igreja, né? Que pediu ali que ele ficasse mais tempo. E eles ficaram ali, né? A pedido, né? Daquela grande pessoas ali, uma grande multidão de pessoas que Paulo pedisse que ele ficasse. Ficaram mais 7 dias ali, né? Então todos queriam Paulo ali, né? Junto, e eu acho que isso é muito bom, a gente ser querido, né? Ainda mais se é porque a gente faz o bem, porque prega a obra, né? Então ele já tinha estado compartilhando o evangelho e agora esses que eram membros da igreja estavam ali, né? O recebendo de braços abertos. Eu achei isso muito bom, principalmente porque ele tomou um bom ânimo. Ele se animou mais ainda por conta das pessoas que veio receber aqui. Do versículo 16 ao versículo 18, Paulo, né, agora já em Roma, ele presta testemunho aos judeus. Só uma coisa interessante aqui também, que quando eles chegam em Roma, o soldado, né, o centurião ali, entrega os prisioneiros ali, né, ao pretório, né, para colocar eles na prisão ali até que eles fossem julgados, né? Mas a Paulo foi permitido que morasse à parte o com um centurião, com um dos soldados, né? Naquela época não tinha tornozeleira eletrônica, né? Para a pessoa passar a ter prisão domiciliar, né? Dentro da própria casa ali. Mas o que eles faziam? Colocavam um guarda junto ali com a pessoa. E aí Paulo, né? Por causa da carta também que Festo havia escrito, que não achava mal nenhum em Paulo, que não achava ele uma pessoa perigosa, tudo isso colaborou para que ele tivesse essa liberdade, né? E aqui a gente vai ver que como que Paulo pagava o aluguel dessa casa, né? Porque era Paulo que alugou a casa. Eram os irmãos da igreja que estavam generosamente ajudando Paulo. Então concedeu ali o aluguel mensalmente dessa casa para que ele pudesse estar ali, né? Que grandioso ver isso entre os irmãos ajudando Paulo ali. E ele tinha um local mais confortável para estar, né? E ele vai fazer desse local aqui um lugar de pregação, né? Ele convida aqui, ó, por exemplo, do versículo 16 ao versículo 18, ele está prestando testemunho, ele convida os judeus que estavam em Roma e ele presta o testemunho deles do que havia acontecido em Jerusalém até esse momento aqui, né? Agora, um versículo interessante é o versículo 19, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Após compartilhar o testemunho dele com os judeus, ele diz assim: Porém, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, e não tendo eu, contudo, nada do que acusar a minha nação. Ele fala que ele foi forçado a apelar para César, porque os judeus em Jerusalém queriam matá-lo, assassiná-lo. Então, por isso, ele está explicando, por isso que eu estou aqui, porque eu tive que apelar a César, forçosamente eu tive que apelar a César. Mas você reparou algo aqui nesse versículo, né? Veja bem, eles queriam assassinar Paulo lá em Jerusalém. E quando Paulo vai dar o testemunho dele sobre a nação de Jerusalém, a qual ele pertencia, ele diz o seguinte, né? Não tendo eu, contudo, nada do que acusar a minha nação. Como assim, né? Ele não tinha do que acusar aquela nação, né? Veja bem, né? Paulo, ele era patriota, né? E aqui me trouxe uma visão, né? Será que nós falamos bem do Brasil? Será que a gente fica só idealizando outros países? Não, os outros países que é bom, né? E a gente fica atacando pedra no Brasil. Ah, a política é horrível, o hospital é horrível, né? Se você for comparar aí, às vezes, com outros países, a gente vai ver que nós estamos em boa situação. E nós não devemos falar mal da nossa pátria, né? A gente tem que ter amor para nossa pátria, assim como o Paulo, né, teve amor à pátria dele aqui, né? Ele pegou e disse essas palavras aqui: não tendo eu, contudo, nada do que acusar a minha nação, né? Que lindo ouvir isso aqui da boca de Paulo. Bom, continuando aqui, ó,
a partir do versículo 23, a casa de Paulo vira então um centro de reunião, né? Um centro de pregação, né? De compartilhar o evangelho. Muitas e muitas pessoas iam até essa casa e ele compartilhava o evangelho. Paulo era ele, ele não conseguia conter dentro dele o testemunho dele, e sempre compartilhando. Ele converteu muitos dos soldados, né? Porque não era só um soldado que ficava com ele, tinha que depois ficar outro. Então ele pregava, né? Era uma oportunidade dele pregar os soldados, pregar os judeus, e consequentemente houve divisões, né? Alguns criam, outros não criam, como é em todo lugar, né? A pregação do evangelho causa uma divisão aí de opinião, uns creem e outros não creem. Vamos finalizar a mensagem de hoje aqui. Versículo... São muitos versículos, né? Eu vou ler aqui o versículo 30 e o 31. Diz aqui, ó, que é o final. E Paulo ficou 2 anos inteiros à sua própria habitação que alugara. Ou seja, o próprio Paulo alugou essa habitação, né? E como que ele pagava isso, né? Eram os irmãos da igreja que pagavam, né? Que dava essa assistência aqui. E recebia todos quanto vinham vê-lo. Ele não saía, mas podia ser visitado todo. Ele tinha essa liberdade aqui. Versículo 31. E pregando o reino de Deus e ensinando com toda a ousadia as coisas que pertenceste ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum, né? Então a casa de Paulo ali virou como se fosse uma reunião de igreja, realmente um centro de aprendizado ali. E eu fiquei pensando, será que minha casa ela é um centro do aprendizado do evangelho? Bom, esse vídeo aqui eu estou gravando de dentro da minha casa, estou no antigo quarto da minha filha aqui, né? Então aqui virou um centro de aprendizagem, é um local que eu compartilho o evangelho também. Mas dentro da sua casa precisa ter um quadro do templo, né? Ter um quadro de Jesus Cristo, tudo que remete a Deus, para que quando as pessoas entrar, recebam um testemunho que a sua casa realmente é um local de aprendizado, né? A pessoa vai entrar e vai, aqui realmente as pessoas creem em Deus, né? Alguma coisa que remeta, e também prestarmos nossos testemunhos, né, para outras pessoas, por meio de mensagens, por meio que Deus tocar você aí, você pode fazer isso, mas que nossa casa possa ser um centro de aprendizagem, assim como Paulo, né, na casa que ele morava aqui. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.